Eu queria ler com vocês em 1 João 2,15. 1 João 2,15. Nós não somos desse mundo. Nós não devemos amar as coisas desse mundo. Aleluias. Em 1 João 2,15 diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O 16: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluias. De uma certa forma, essa passagem ela vai contra, né, o que nós cristãos entendemos sobre o amor. Porque por diversas passagens a Bíblia vai nos ensinar a amar. Por diversas passagens a Bíblia vai mostrar que o dom maravilhoso que Deus colocou sobre as nossas vidas é o amor. Não há dom maior que o amor. O cristão, pelo menos nós deveríamos ser conhecidos pelo dom de amar. Nós deveríamos ser conhecidos pelo dom do amor. Amamos porque Deus nos amou primeiro. Antes que você fosse gerado, o Senhor, Ele já te amava. Eu não sei o que falaram para você, que você não é uma pessoa amada, que você não é querida, mas eu venho dizer nessa manhã, o Senhor, Ele te ama, antes mesmo dEle te conhecer, antes mesmo que a sua família te conhecesse, antes mesmo que você fosse gerado, Ele te amou. Há inúmeros mandamentos que nós devemos amar. Na verdade, o cristão, na verdade, ele tem que ser conhecido como isso, né? Amamos a Deus sobre todas as coisas, amamos o próximo como a nós mesmos, amamos o nosso inimigo, pelo menos nós deveríamos. Pelo amor de Deus, nós cumprimos a lei. Tudo que nós fazemos a respeito da lei de Deus, é porque nós amamos a Deus. Se você faz porque você tem medo, sabe aquilo que nossa mãe antigamente falava, Deus vai te castigar? Não. Cumpra os mandamentos, cumpra a lei do Senhor, porque você o ama. Não cumpra porque há algo, Deus vai te castigar, se for dessa forma você não vai para o céu. Não. Mas nós devemos cumprir a lei porque nós amamos. O amor não faz mal ao próximo. O amor ao mundo contradiz o versículo mais bonito, mais belo da Bíblia, que está lá em João 3,16, que eu vou ler para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus amou o mundo. Meio contraditório, né? Não ameis este mundo, mas Deus amou o mundo. Mas o que João está querendo dizer aqui, para que nós não amemos as coisas desse mundo, ele está dizendo que o amor, ele pode se tornar pecaminoso, quando direcionamos a um sistema que vai contra os princípios de Cristo, que vai contra o princípio de Deus. O amor, ele pode se tornar pecaminoso quando nós direcionamos ele para a coisa errada. E isso que tem acontecido nas igrejas hoje em dia, de tudo é aceito, de tudo que vai se tornando normal, tudo pode. O mundo vem trazendo as coisas dele, nos colocando para que nós possamos beber isso, como se tudo fosse normal. Eu não vou pedir para não fazer isso, porque tadinho, ele vai se magoar. Mas isso, aquilo. Muitas pessoas vêm com essa visão mundana para dentro da igreja e vêm tentar implementar isso em nossas mentes. Mas, pastor,
No amor tudo pode. Sabe aquele discurso? O amor venceu o ódio. O amor tudo pode. Se nós não direcionarmos o amor para a forma correta, ele se torna um pecado. Se nós não colocarmos o amor de uma forma correta, ele se torna um obstáculo para as nossas vidas. Nós não devemos deixar com que esse amor ao mundo possa mudar a nossa mentalidade e o que nós, como cristãos, fazemos para uma sociedade diferente. Nós não podemos deixar com que esse amor ao mundo mude quem nós somos na essência e aquilo que a palavra do Senhor nos deixou. Mas pastor, é o amor. São dois homens se casando, pastor, é o amor. Não. Ele foge do princípio bíblico e muitas vezes nós deixamos de falar para que pessoas não sejam magoadas, mas a palavra do Senhor, Ele nos diz claramente sobre essas coisas. Nós não devemos aceitar. Nós amamos o pecador, mas nós odiamos o pecado. Nós como igreja, nós precisamos nos manifestar e dizer que o amor colocado de uma forma incorreta, ele é um amor pecaminoso. E João deixa claro que quando ele, por diversas vezes aqui, nessa passagem, ele diz que pela fé, nós podemos vencer o mundo. Em 1 João 5,4, eu vou ler para vocês, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. E 5, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, que é o Filho de Deus. Está muito claro aqui, que quando João fala do mundo, ele está falando de um outro mundo. Ele está falando do mundo das trevas, que vem tentado se unir com o nosso mundo, com o mundo que Deus construiu, com o mundo perfeito que Deus fez. As trevas vêm tentando trazer a luz, para que seja tudo normalizado. Isso é normal. Daqui a pouco vai ser normal algumas coisas dentro do povo cristão. Porque, pastor, o amor venceu. O amor venceu o ódio. É o amor quem venceu tudo. Pastor, no amor tudo pode. Vou exemplificar de uma outra maneira para vocês. Eu já fiz isso uma outra vez e eu gostaria de fazer novamente. Você me ajuda, Cleiton, por favor? Vem cá, por favor. Aleluia. Segura aqui para mim o microfone, por favor. Eu tenho aqui, duas bebidas que eu gosto demais. Eu tenho aqui o suco de laranja, que representa a Deus, que representa as coisas do Senhor. Eu gosto muito do suco de laranja. Aqui eu tenho um achocolatado, um alpino. Minha esposa até falou, mas com um alpino. O alpino é muito bom, gente. O alpino é muito bom. E o alpino vem representando aqui o mundo, as coisas do mundo, que é muito bom. Aqui estão as coisas do mundo. Eu gosto de ir para a igreja. Mas eu também gosto de ir para a balada. Eu gosto de estar na célula entre os irmãos. Mas eu também gosto de tomar minha cervejinha entre os amigos. Eu gosto de sair vindo para a igreja, de ouvir o louvor, ouvir a palavra de Deus. Mas eu também gosto das músicas do mundo, aquelas baladas, aquelas músicas. Pastor, tudo pode, está tudo certo. Eu gosto. Aí sabe o que começa a acontecer? Você começa a querer misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. E começa a achar que está tudo normal. E começa a fazer uma mistura.
Você começa a juntar tudo isso. E sabe o que você faz? Você bebe isso. Obrigado, Cleiton. Credo, né? Credo. Credo. Mas isso me faz lembrar de Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitá-lo-ei da minha boca, assim diz o Senhor. Você começa a misturar a santidade do Senhor com as coisas do mundo. Você começa a achar que tudo se torna normal, porque o amor tudo pode. Aí você começa a misturar todas essas coisas. E isso, para o Senhor, causa um nojo. Que Ele diz, antes você fosse crente ou quente. Antes você fosse frio. Sabe por quê? Porque você fala que você é cristão, que você ama o próximo. Mas quando te vem na rua, será que é essa atitude que você tem tido? De amor ao próximo? Aí você sai com uma camiseta dizendo, eu sou crente. Você veste essa roupa, eu sou quente ou crente. Mas as suas atitudes são diferentes daquilo que o Senhor espera da sua vida, daquilo que o Senhor espera de você. As suas atitudes não condiz com aquilo que o Senhor espera. Hoje em dia tem se tornado comum pessoas praticando mentira, prostituição, adultérios, bebedeiras. Aliás, não é só hoje em dia, durante toda a humanidade vem se acontecendo isso. Só que a igreja não vem se manifestando contra isso. E o que começa a acontecer? Isso começa a entrar dentro da igreja e começa a se tornar como se fosse normal. Hoje, ele veio com uma irmã que está aqui, olha, a esposa, a varoa, glória a Deus. Semana que vem ele vem com outra, e na semana que vem com outra. E a igreja fala, não, vamos amá-la. Vamos amar, porque o que eles precisam é de amor. Mas nós entendemos que o amor colocado em circunstâncias erradas, ele também é pecaminoso. No século atual, nesse mundo que nós estamos vivendo, tudo isso começa a se tornar um hábito entre as pessoas. É preocupante pelo seguinte fato: geralmente as pessoas que praticam esses erros e tornam como hábitos, são os que dizem, Deus me ama mesmo eu sendo assim. Deus não vai me rejeitar. E qual que é a sua responsabilidade como um cristão? É dizer que Deus não o ama dessa forma. É dizer que Deus não aceita essas coisas. A nossa função nesse mundo é dizer que Deus abomina o pecado. Jesus nos formou imagem e semelhança. Mas com o passar do tempo, tudo isso foi sendo mudado. Nós fomos nos distanciando de Deus, nos distanciando da presença de Deus. E quando somos confrontados diante ao pecado, isso começa a nos incomodar. Quando somos confrontados diante disso, nós começamos a falar, esse pastor não sabe de nada. Não é bem assim. É só uma coisinha. É só uma mentirinha. Filho, fala que eu não estou. É só uma... Não é pecado. Eu fiz porque eu amo aquela pessoa, eu estou preservando ela de saber disso. Em Mateus 24:12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Realmente, a iniquidade aumentou muito.
E o amor de Deus em nossas vidas foi se esfriando. Porém, o amor ao mundo vem cada dia mais aumentando. Nós queremos trazer um mundo para dentro da igreja, mas pastor, precisa de ter algo extraordinário. Não, pastor, olha, esse negócio, vamos trazer que é legal, que vai chamar pessoas. O que vai chamar pessoas para ter uma vida transformada é o seu testemunho, é o quanto eles estão lendo Jesus na sua vida, é o quanto você tem sido uma Bíblia aberta para que as pessoas possam ler, porque é o seu testemunho que vai trazer novas vidas para a igreja, é o seu testemunho que vai mudar a sua família, é o seu testemunho que vai mudar a sua casa, é o que você tem feito, não aquilo que você venha querer colocar do mundo para mudar a história do que Jesus já fez por você. Jesus já te presenteou, Ele não vai te presentear. Jesus, o melhor de Deus já veio sobre a sua vida, amém? Pode aplaudir forte, Senhor Jesus, amém? Nós estamos vivendo numa época que para a juventude, para casar para quê, pastor? Casar para quê? A gente já mora junto, já uniu os trapos, está tudo certo. Pastor, mas fazer isso para quê? Dá muito trabalho. Isso tudo é porque se multiplicou a iniquidade. E como consequência disso, temos um mundo sem o amor ao Espírito Santo, sem o temor a Deus. Antigamente, nós obedecíamos, que nem eu disse. A minha mãe já falou muito, se a mãe de vocês não falou, tudo bem, mas a minha já falou muito. Não faz isso que Deus castiga. Não faz isso que Deus vai te castigar. Tá vendo? Caiu no chão? Tá vendo? É castigo de Deus. Olha lá, castigo. Deus, Ele é amor. Mas Deus também é justiça. De maneira nenhuma Ele vem castigar o filho dele. Mas antigamente se havia mais temor a Deus. Hoje, até por nós conhecermos melhor a palavra de Deus, nós a usamos. Não, mas Deus me ama assim como eu sou. Deus me ama dessa forma, dessa maneira. Deus, o Senhor me entende. Se eu gritei com o meu marido, se eu gritei com a minha esposa, Deus, o Senhor me entende, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, tem uma novela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Deus. É assim, Ele que tem que me entender, não sou eu que tenho que mudar. Me espanto quando as pessoas podem deixar o Evangelho por coisas tão fúteis. Vale mais a pena um namoro do que uma vida eterna com Cristo. Vale mais a pena o seu serviço do que ter uma vida eterna com Cristo. Vale mais a pena um pecado do que termos a nossa vida eterna com Cristo? Se sua resposta foi sim, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Mas muitos deixam de ir à igreja, deixam de ler a palavra do Senhor, deixam de ter uma comunhão com o Senhor. Por isso. Sabe o que é, pastor? Eu estou correndo demais e eu estou trabalhando muito, mas quem te abençoou com esse emprego? Sabe o que é, pastor? Eu estou ali, eu estou com a minha namorada e a gente está se conhecendo, a gente vai casar, então eu preciso dar atenção a ela. Mas quem colocou essa namorada no seu caminho, se não foi Deus, já está errado. Sabe o que é, pastor? Tem uma festa para eu ir com meus amigos, aí eu tenho que mostrar que eu sou legal. Eu tenho que mostrar para minha empresa que eu sou bacana. Eu não posso me afastar das pessoas do mundo, eu tenho que estar ali com aquelas pessoas. Sim, você tem que estar, mas você tem que estar na posição de luz, não de trevas. Não entrando dentro daquele lugar para fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Se há uma roda de escarnecedores, e você está lá junto, se divertindo junto, está errado. Você tem que estar. Eu não estou aqui dizendo, olha, abandone todas as pessoas que estão nesse mundo. Pelo contrário,
Eu estou dizendo que você tem que ser a diferença nesse mundo. Que o amor de Deus que chegou à sua vida tem que fazer a diferença sobre as outras vidas. Que através da sua vida as pessoas vão conhecer o amor de Deus e vão saber que Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Através da sua vida você será luz em outros lugares. Agora, se você decidir mudar, colocar a certeza somente em Cristo, com certeza, independentemente da luta, da prova, a sua fé permanecendo firme, as coisas vão mudar. Se no seu trabalho tem sido prova, permaneça firme na fé, as coisas vão mudar. Se na sua casa tem sido prova, permaneça firme na fé, as coisas vão mudar. Nós vimos lá atrás que a única coisa que muda esse mundo é a nossa fé. Através da fé, você pode mudar o mundo que você está. Através da fé, você pode mudar as atitudes das pessoas que estão ao seu redor. Vou falar também agora sobre a concupiscência dos olhos. A frase, olhar não mata. Ah, mata, né? Acaba de ser contrariada. Olhar mata sim. Sabe, os homens, quando vai olhar a placa, vocês vão me entender, que passou assim, passou e você vai olhar só a placa. Olhou só a placa do carro, os homens me entenderam. Amém? Ai, pastor, mas essa olhadinha não mata. Já morreu, filho. Já morreu. A palavra concupiscência pode ser melhor traduzida por desejo imoderadamente. Você olhou, você desejou. Isso também não vale somente para os homens, mas para as mulheres também. Que hoje em dia as coisas estão mais invertidas, né? Então, deixar imoderadamente com seus olhos. Então, desejar imoderadamente com os seus olhos. O texto de 1 João 2,16 vai dizer que isto não é do Pai, mas do mundo. Tudo aquilo que nós desejamos imoderadamente com os olhos não pertence ao Pai. Você olhar as coisas que o outro está tendo, você olhar o carro que o outro está tendo melhor do que o seu, você olhar a casa que o outro está tendo melhor do que a sua, você olhar a vida que o outro está tendo melhor do que a sua. A grama do outro está sempre mais verdinha do que a sua. Aí você começa a desejar aquilo. Isso não pertence ao Pai. Ah, mas você não sabe o preço que ela pagou para ter aquilo. E você começa a desejar. Ah, pastor, mas olhar e querer é diferente. Sim, mas a partir do momento que você deseja, isso se torna uma inconcupiscência dos olhos. Mas afinal, o que é concupiscência dos olhos e como ela muda nossas vidas? Sabe quando você começa a olhar algo que não deve? É bem assim que começa. Quando começamos a colocar os nossos olhos em pornografia, sensualidade, dinheiro demasiado. Hoje está uma moda daqueles TikToks, né? Com aqueles carrão passando. Ai, eu desejo ter um desse. Ai, se eu me tornar um TikTok, se eu me tornar um influencer, eu vou ter um carro desse. Quando fazemos isso, a Bíblia vai nos dizer que é do mundo e não do Pai. Pelo motivo de quando colocamos os nossos olhares em algo, começamos a criar um desejo dentro de nós. A concupiscência dos olhos é como se fosse o princípio de todo o pecado. Todo pecado começa no olhar. O pecado da gula é quando é muito bonito aquele prato. O pecado da traição é quando aquela moça é muito bonita, quando aquele rapaz é muito bonito.
Todo início do pecado começa através do olhar. Antes mesmo de você cometer o ato pecaminoso, certamente você deve ter olhado, criado desejo imoderado dentro de você. Antes de cometer o pecado, você provavelmente olhou e desejou aquilo. Ou seja, ela é como se fosse uma porta para o pecado. O seu olhar, o olhar, é como se fosse uma porta de acesso ao pecado. Se eu fosse colocar em sequência ou tentar explicar como o pecado é gerado, ia fazer da seguinte forma. Primeiro, a concupiscência dos olhos. Você vê e cria o desejo. Segundo, a concupiscência da carne. Depois que você olha, você consulta a sua carne, ou seja, seus pensamentos. Daí, você imagina o pecado. E terceiro, a soberba da vida. Você olhou, consultou os pensamentos, agora o seu cérebro vai consultar os desejos pecaminosos da vida que vem até o coração. Então o pecado foi gerado. Entendeu como é importante você colocar os olhos somente naquilo que o Senhor te colocou? Pois se fizer o oposto disso, certamente cairá. Certamente você cairá se você fizer o oposto disso. Se você começar a olhar, se você está travando uma luta contra a pornografia e começar a olhar mulheres seminuas na internet, isso vai te levar ao pecado. Você começa a olhar, você começa a ver. Os nossos olhos são janelas da alma. E o que essas janelas têm alimentado no seu coração? O que você tem assistido tem edificado a sua casa? O que tem passado na sua TV tem edificado a sua família? O que você assiste tem trazido bênçãos ou maldição sobre a sua casa? Se todo dia eu cravar a peleja contra a pornografia, contra essas coisas do mundo, e eu ficar olhando essas coisas na internet, isso vai me levar ao pecado. Se eu sei que existe um problema em eu ficar assistindo alguns tipos de programa, eu vou assistir Big Brother, não sei nem se está passando, mas não dá nada não, vou assistir Big Brother. De repente, quando você vê, você já está assinando um pay-per-view do Big Brother ali para assistir 24 horas. Você já quer saber o que fizeram na piscina, o que fizeram no quarto, o que fizeram no banheiro. Você já quer ver tudo. Porque a carne, ela é fraca. Por isso que nós precisamos fortalecer o nosso espírito. A carne, ela vai te levar para os desejos através do olhar. Devemos tomar cuidado com aquilo que olhamos. O salmista diz em Salmo 101:3: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Não podemos colocar coisas más diante dos nossos olhos. Nós devemos colocar aquilo que nos edifica. Seus filhos, eles talvez não estejam aqui, estejam no maternal, estejam no Kids 1, Kids 2, mas glória a Deus pelo ministério infantil dessa igreja, que tem colocado coisas boas para seus filhos assistirem. Mas quando chega lá, esses dias eu fui arrumar a televisão, e uma criança me pedindo um funk para colocar. Tio, põe esse, tio. Eu falei, que é isso, filho? Ele, não tio, é que a moça está assim. Vocês têm visto o que os seus filhos estão olhando no celular? Ou é mais fácil você deixar o celular com ele, para ele não te encher o saco? Ou é mais fácil comprar um tablet para ele não te encher o saco? Glória a Deus pelo ministério infantil dessa igreja, porque aí as crianças estão conhecendo a palavra do Senhor através dali.
Só que aqui é 1 ou 2 horas que eles passam. E nas suas casas, o que eles têm feito? Lembrem-se, os nossos olhos são janelas da alma. Nós como adultos, nós podemos escolher, mas e nossas crianças? Eu deletei um monte de coisa do meu celular. Sabe por quê? Porque através dali, a minha filha pode ver algumas coisas. Nós como adultos podemos escolher ou ver ou não ver. Mas a criança, existe um algoritmo dentro das plataformas que se parou por mais de 10 segundos vendo aquele vídeo, automaticamente ele vai começar a te mostrar várias vezes aquilo. E a criança talvez viu o primeiro inocentemente. Mas daqui a pouquinho, o Instagram, o TikTok começa a mostrar várias vezes outros vídeos parecidos. E cada vez vai piorando mais. Porque se viu que ele ficou muito tempo sobre aquele vídeo, ele vai entregar algo maior. E vai entregando algo maior, e vai entregando algo maior. Até o momento que você vai olhar assim, meu Deus, meu filho está vendo isso. Mas aonde você estava quando ele começou a assistir aquilo? Os nossos olhos são janelas das almas. Mas nós, como pais, devemos preservar o que os nossos filhos estão vendo. Nós, como os pais, nós temos a responsabilidade de colocar o que ele pode assistir ou não pode. Nós temos essa responsabilidade. Filhos são bênçãos do Senhor, que o Senhor te entregou sobre a sua responsabilidade. Se você negligenciá-lo, você está negligenciando as bênçãos que o Senhor colocou na sua vida. Se você não consegue cuidar dessa bênção que o Senhor colocou na sua vida, como você quer que o Senhor te acrescente mais bênçãos? Os nossos olhos são janelas das almas. Nós precisamos ser vigilantes o tempo todo. Vou falar sobre a concupiscência da carne. Essa, como nós falamos acima, é o segundo estágio para um pecado, que é quando os nossos pensamentos vêm à tona. É incrível o poder da imaginação. Somente em olhar algo, você já pode pensar em coisas absurdas. Somente de você olhar algo, você já consegue imaginar coisas gigantescas. Gente, eu sou... Além de eu ser homem já tem uma certa dificuldade com isso. Eu tenho uma limitação maior, eu não consigo imaginar as coisas. Mas tem pessoas que conseguem, só de você contar uma história, elas já conseguem se imaginar dentro dessa história. Elas já conseguem ver aquilo. Se ela começa a ler um livro, ela se vê dentro do livro. Ela começa a se ver dentro do livro. Ela começa a se ver ali, ó. Nossa, acontecendo isso. E você vê a pessoa está entretida naquilo. A nossa mente humana, ela consegue nos levar em lugares inimagináveis. Isso porque nós usamos somente 10% delas. Outras pessoas usam menos, tá? Mas o normal é usarmos 10% da nossa mente. Pois como já dissemos, a concupiscência é o desejo imoderado. Então logo seria um desejo imoderado crescendo dentro do nosso cérebro, do nosso intelecto. Você começa a imaginar. Aí ver algo na internet, ou ver algo numa revista, ou ver algo na rua, você já começa a se imaginar. É a concupiscência da carne. Você tem o privilégio de ter uma mente de Cristo, mas você precisa exercer esse privilégio. Diga assim comigo: eu tenho a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Eu te pergunto, o que você tem feito com ela? Você tem criado desejos imorais?
Ou tem utilizado realmente para o propósito de Deus aqui na terra? O que você tem feito com a mente que o Senhor tem te entregue? O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem te entregue? Lembre-se, nós somos imagem e semelhança de Cristo. E por último, a soberba da vida. Provérbios 16:18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba pode ser traduzida da seguinte forma: querer ser superior. Então logo a soberba da vida é querer ter uma vida superior à vida dos outros. É se achar a última bolacha do pacote. É se achar o mais queridinho do mundo. Nós somos os mais queridos para Deus. Mas é se achar mais do que o outro. Eu sou queridinho de Deus, mas você não é. Quando temos uma ambição que é criada pela soberba, provavelmente vamos ter uma jornada onde tudo que nós queremos é estar por cima. Tudo que nós fazemos é para que nós estejamos num patamar acima dos outros. E não há nada de ruim eu querer crescer na vida. Não há nada de mal eu querer ser melhor todos os dias da minha vida. Mas de quem você tem passado por cima para isso que acontecesse? De quem você tem puxado para baixo para que isso acontecesse? Ou você tem falado para o seu irmão: ei, vamos crescer junto, vamos juntos conseguir isso. Sendo assim, abraçaremos até aquilo que não agrada a Deus, somente para nos achar superior. Nós vamos para lugares que não têm agradado a Deus, para que nós possamos nos sentir superiores. Nós temos nos colocado em posições para que nós possamos nos sentir superiores. Deixar de amar o Criador e passamos a amar mais a criatura, que sou eu. Eu me amo tanto, mas tanto, tanto, que eu acho que Jesus não fez nada melhor que eu nesse mundo. Eu sou demais de mim mesmo. Devia ter um livro na Bíblia só me descrevendo, porque eu sou top, eu sou demais. A altivez do espírito, a soberba, ele é o primeiro passo para a queda. Mas se não fosse por mim, essa empresa não está onde está hoje. Mas se não fosse o que eu faço, nós não teríamos a vida que nós temos hoje. Eu fiz a besteira uma vez de falar isso. Me arrependi amargamente. Se não fosse para o meu trabalho, eu tive a besteira de falar um dia isso. Aí Deus me colocou lá embaixo. Sou eu que te levanto, e é eu que te sustento. Então não é a força do seu braço, não é o quanto você pode fazer, mas é o quanto Jesus pode fazer junto com você. Não é onde você vai chegar, mas é onde você já chegou em Cristo Jesus. Aleluias. Ao invés de amarmos a beleza daquilo que nós já temos, nós começamos a olhar aquilo que nós não temos e desejar. Para gratificar a minha carne e saciar os meus desejos lascivos, quando eles cruzam o limite. O amor verdadeiro me leva a compartilhar o meu testemunho, e o orgulho me leva a exagerá-lo. O amor verdadeiro pode me levar a usar a voz para proclamar o Evangelho. O orgulho e a vanglória pode fazer eu usar minha voz para a glória própria. Eis que vos digo de mim mesmo.
2 Rodrigo 3,4, está lá escrito: o verdadeiro amor me leva a compartilhar uma história, mas a vanglória, a soberba, o orgulho me torna o herói dessa história. Eu deixo o verdadeiro herói de lado e eu me coloco como o maior herói daquela história, sendo que o maior herói das nossas histórias é Jesus. O maior herói de todas as histórias é Jesus. O amor verdadeiro, eu passo a mostrar gratidão com as quais Deus me abençoou, mas o orgulho me faz constantemente dar preços com as coisas que Ele tem me entregue, para que possa impressionar. Ei, eu estou aqui hoje porque foi muito jejum, muita oração. Eis que vos digo. Você começa a mostrar o preço que você pagou para chegar aonde chegou. Ei, tá vendo aquele carro? É, mas é muito suor. Eu trabalhei por 36 horas ininterruptas. Ganhei muito dinheiro. Sendo que se o Senhor não te sustentasse, você nem hoje tinha levantado. Tá vendo? Eis que vos digo. Sendo que se o Senhor não tivesse a misericórdia sobre as nossas vidas, nós nem estaríamos aqui hoje. Sabe, um grande problema é essa vontade de ser melhor em algo, que não é de hoje. Ela foi gerada antes mesmo da fundação do mundo. Esse foi o desejo que fez um anjo de luz cair, Lúcifer. Ele queria ser melhor do que Deus. Foi o que procedeu à queda dele. E como se não bastasse, o pecado original de Adão e Eva também aconteceu por conta da soberba. Quando a cobra ofereceu o fruto proibido, o argumento que ela utilizou foi que quando comessem, iria ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Foi a promessa que a cobra fez. Essa postura de soberba é gerada dentro do coração do homem, visto que quando falo o coração, estou falando do interior do homem, pois a Bíblia diz que tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Nós devemos estar com o nosso coração limpo. Nós devemos estar com o nosso coração puro para aquelas coisas. Guardar o coração, mas guardar aonde? Guardar em Cristo. Guardar naquele que fez a promessa. Guardar o nosso coração significa termos uma vida diante do Senhor. Sendo assim, percebemos que o nosso interior pode sair tanto o que agrada a Deus, como também o que nos afasta de Deus. De nós pode haver coisas que agradam, como coisas que desagradam a Deus. Tudo passa, menos aquele que faz a vontade de Deus. Está lá em 1 João 2,17. Tudo passa, menos aquele que faz a vontade de Deus. Não adianta fazer tudo que os nossos olhos, a nossa carne e a vida pede de errado, pois um dia tudo isso terá um fim. Nós estamos caminhando sempre com um alvo certo, que é a salvação. Se você não tem isso como meta na sua vida, eu queria te falar hoje, coloque isso como uma meta, como um alvo, a salvação. Caminhe diariamente, pensando que se Jesus retornasse hoje, você iria para a glória com o Pai, e não haveria dúvida disso. Caminhe sempre dessa forma, pensando que Jesus, e se Jesus chamar sua senha hoje, Jesus tem voltado para muitas pessoas dia após dia. Houve uma semana que infelizmente nós soubemos de 3 velórios, de pessoas que quando nós conversamos estava bem de saúde. E se Jesus voltar para você hoje, para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação?
Você tem certeza para onde você iria neste momento? Todos nós queremos chegar a Jesus, todos nós queremos conhecer a Cristo, mas nós não queremos morrer para isso. Mas nós devemos matar a nossa carne, matar os nossos olhos, matar os nossos desejos, todos os dias, para que a vontade do Pai seja estabelecida em nossas vidas. Nós devemos todos os dias morrer um pouquinho mais para esse mundo, mas viver um pouquinho mais para Cristo. Nós devemos todos os dias ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, para que quando cresçam, não se desviem dele. E ensinar o caminho que o seu filho deve andar, não é falar: filho, olha, se você quiser, você pode fazer isso, mas se você não quiser também tudo bem, filho. Não, ensinar o caminho muitas vezes é dizer: você vai fazer isso, porque eu sou o seu pai. Eu sei o que é melhor para você, meu filho. Você vai fazer isso. Como um pai, a responsabilidade é sua. Não adianta fazer tudo que os nossos olhos quer, a nossa carne quer. Porém, aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre, pois sabemos que depois dessa vida ainda haverá uma eternidade com Deus. Em 1 João 2,17, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ei, eu quero te dizer que ainda que você morra, você estará vivo com o Pai, porque quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Aquele que escolhe ir na contramão do mundo, não tomando essa forma desse mundo, a forma desse século, mas transformando pela renovação do seu entendimento, certamente experimentarão qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Está lá em Romanos 12:2. Nós não devemos andar conforme esse mundo. Esse mundo só tem destruição, só tem desgraça. E o Senhor já te tirou de lá, para que você não volte nunca mais. O Senhor já te tirou das trevas e te trouxe para a luz, para que de lá você não volte nunca mais. O Senhor tem para as nossas vidas bênção e não maldição. O Senhor quer que nós tenhamos caminhos de felicidade, não de tristeza. Talvez no mundo, Satanás te apresentava caminhos de felicidade, mas logo ele tirava, porque o mundo jaz do maligno. Mas o Senhor diz: você não é desse mundo. Você não é desse mundo, você está aqui temporariamente, passando por aqui. E o que você tem feito com isso? O que você tem feito com o templo do Espírito Santo que Ele tem colocado sobre você? O que você tem feito até hoje com aquilo que Ele te entregou? Com os dons que Ele te entregou? Muitos líderes de célula que têm abandonado suas células e deixado para trás vidas que acabam se perdendo. Muitos líderes de ministérios que têm deixado os ministérios porque tem sido muito difícil seguir a vontade do Pai. Muitos têm saído do caminho. Muitos pastores chateados com ministérios. Ei, eu quero te dizer que quem te chamou não foi o homem. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele conceda. Então não foi um homem que te chamou, não foi um pastor que te chamou, mas o Senhor te chamou e te comissionou, além? Aleluias! Se você hoje
nessa manhã, está aqui, que não entregou sua vida para Jesus ainda, eu quero te dizer, o Senhor te chama nessa manhã. O Senhor quer exclusividade na sua vida. O Senhor quer mudar a sua história. Mas para isso, Ele precisa começar dentro de você. Ele precisa que você aceite-o como o Senhor e Salvador da vida dele. O Senhor, Ele é um cavalheiro. Eis que estou à porta e bato. Ele é um cavalheiro. Satanás, ele chega abrindo todas as portas, mas o Senhor é cavalheiro. Ele bate a porta do seu coração nesta manhã. E Ele quer te dizer: filho, filha, eu estou contigo. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua vida. Mas para isso, você precisa aceitá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Um dia eu fiz isso. Creio que muitos aqui um dia fizeram isso. E é preciso dar um primeiro passo. Você que nunca aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e quer fazer isso nesta manhã, eu queria te pedir para que você levantasse a sua mão, para que eu possa estar orando por você. Amém, estou te vendo, filho. Mais alguém aqui que nunca aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e nesta manhã quer aceitá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida e dizer: Pai, eis aqui a minha vida, cuida, Senhor. Mais alguém aqui? Levante sua mão para que eu possa estar orando por você. Se você se afastou de Cristo por algum motivo e até hoje tem levado uma vida dissoluta, uma vida que te afasta dos caminhos dele, eu quero te dizer que tem um caminho. Basta você pedir perdão ao Senhor. E Ele vai te perdoar verdadeiramente. Basta você voltar a ter uma vida de intimidade com o Pai. Se alguém aqui, por algum momento, se desviou, saiu dos caminhos dele, quer nessa manhã retornar aos caminhos do Senhor, eu queria te pedir para que você levantasse sua mão, para que eu possa estar orando por você. Se existe alguém aqui, nessa manhã, que quer retornar aos caminhos do Senhor. Amém? Aleluia. O Espírito Santo, Ele é como se fosse um espelho. Quanto mais perto nós estivermos, mais vai refletir Ele, grande. Mas quanto mais distante nós estivermos da presença do Senhor, mais distante nós estaremos, o reflexo dele estará sobre as nossas vidas. Queria pedir para que a equipe de louvor suba aqui, por favor. Queria pedir para que a igreja se colocasse de pé. O irmão que levantou a mão lá em cima, pode vir aqui, acompanhe ele, por favor. Aleluias. Quem sentir no seu coração e quiser entregar sua vida para o Senhor, pode vir aqui na frente. Ainda há tempo. O Senhor, Ele é um cavalheiro. Ele bate a porta do seu coração nesta manhã. Se você já fez isso e quer retornar aos caminhos do Senhor, também vem aqui na frente, para que eu possa estar orando por você. Amém? Aleluias. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida desse irmão, amém? Samuel, o Senhor, Ele te ama, viu? E você está promovendo uma festa nos céus. Ele preparou esse momento para você, nessa manhã. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Me perdoe. Me perdoe. Dos meus pecados. Dos meus pecados. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida.
e não me deixe me desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. e nem para a esquerda. Me perdoe dos meus pecados. Me perdoe dos meus pecados. Eu vou orar por você, Samuel. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã, Senhor, o seu filho, Senhor, está o aceitando como Senhor e Salvador da vida dele, publicamente, Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, que a presença do seu Santo Espírito esteja sobre a vida dele, Senhor. Oh, Pai querido, que em nome do Senhor Jesus, ele venha ser luz aonde ele chegar, Pai. Que a presença do Senhor seja com ele em todo momento da vida dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Te apresentamos essa vida, Senhor, ao Senhor, Pai. Como um cheiro suave às suas narinas, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. Que o Senhor possa, a presença do Senhor possa ser presente todos os dias na vida dele, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, o guarde, o proteja, o livra de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Samuel, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos já a nossa família biológica, que é a nossa família que está em casa, que é a nossa família, nosso pai, nossa mãe. Mas eu quero te dizer que Jesus te ama e te entregou uma família nova, viu? Olha para trás, olha a sua nova família. Venham abraçá-lo, família. Aleluia.